Eu queria começar essa resenha desse episódio, como sempre começo, né? Falando, olha que legal que tá sendo isso e aquilo. Mas, gente, esse terceiro episódio me deixou tão desconcertada que eu não tô sabendo como que eu roteirizo isso aqui direito pra poder conversar com vocês. Então, hoje, o comentário do episódio vai ser algo bem assim, amiga pra amiga, sabe? Tomando um chazinho, um cafezinho, comendo um bolinho, a gente contando e conversando sobre isso aqui, que nem era os diários de leitura lá do 9º livro, quando eu li e fiz o diário aqui com vocês. Por quê? Porque traz toda a ideia de Outlander, que a gente já conhece. O episódio 1 e 2 me deixou extremamente contente, extremamente apaixonadinha nesses dois casais, sabe? Assim, pensando, nossa, que coisa maravilhosa, Brian e Ellen. Nossa, que mais maravilhoso ainda, Henry e Julia. Mas aí, gente, aí nós temos esse episódio 3 aqui, super impactante, que tem aqui, né? Ellen tem um novo plano, o que foi massa, super massa. E Julia toma uma decisão impossível. E foi quase que impossível mesmo, né? Mas por que eu fiquei tanto assim e tô assim, né? Justamente, o episódio começa ali, a gente vê a Ellen num momento íntimo com o Brian. E eu pensei, não, isso aí tem que ser sonho. Tem que ser sonho, não é possível que os dois já estão assim. Porque eles mal se conheceram no episódio 1. E no episódio 1 eu já tinha ficado um pouquinho assim, naquele sentimento de que tá muito rápido. Como assim eles já estão apaixonados desse tanto? O meu lado cético gritou isso lá no fundo da minha cabeça. Mas eu pensei, não, que nem eu falei no episódio 2, eu estou aqui pelo clichê. Mas aí quando me joga na cara assim um clichê desse tanto, os dois já tá íntimo dessa forma, e essa cena não acabava, e aí eu pensava, não é possível que isso é verdade, não é possível que isso é verdade. Aí, finalmente, a Ellen acordou do sonho e eu fiquei contente com isso. Então, a gente vê, pelo menos assim, ela tá apaixonadinha no Brian, né? Mas eles não tiveram mais nenhum contato, assim. O que me deixa um pouco, assim, agoniada também, justamente pelo fato de que cadê o desenvolvimento da história de amor dos dois nesse episódio? O único desenvolvimento dos dois. Não teve dos dois, né? Assim, teve dela com outras pessoas. A gente vê ali Murtaugh e Brian e tudo mais, mas não teve da Ellen. Ai. Tá. Vamos seguir. Essa cena que a senhora Fitzgibbons acorda a Ellen, não sei se vocês separaram, mas é um super easter egg aí, lá pra primeira temporada, quando a senhora Fitzgibbons acorda a Claire. Exatamente. Você tá lembrado? Vou deixar um trechinho aqui, vamos ver se eu não vou ganhar um strike do YouTube por isso. You must get up now. Come along. Up are you? E esse quarto é o mesmo, tá? Não sei se vocês separaram, mas é o mesmo quarto que a Claire tava lá na primeira temporada. E aí, a Ellen acorda toda contentinha, a senhora Fitzgibbons também tá contente, que ela tá ficando bem depois da morte do pai dela, e que provavelmente ela tá bem daquele tanto por conta do noivado dela. E que a Escócia inteira tá sabendo desse noivado, e a Ellen, a princípio, fica assim, nossa, né, que você tá contente? Você aprova? Não, mas peraí, eu tô noiva de quem? Do Malcolm? Ah, então tá bom, né? Então tá, deixa eu ir ali tirar essa história limpa com meu querido irmão. E aí a gente começa a ver mais do Malcolm não, desculpa. Como é que é o nome do irmão dela? Ai, meu Deus do céu, você voltando que eu tô desconcertada. Do Colum. Aqui, o Colum tá muito com cara de que eu sou o líder desse clã, e aí eu fiquei com um pouquinho de ranço dele. Pensei, não, mas como assim? Aí a Ellen vai tentar conversar com ele, né? Pedir uma explicação do que tá acontecendo, porque que ela tá sendo obrigada, né, a se casar com o Malcolm, porque que ela que tá sendo punida, sendo que o Dougal fez coisa errada, e ela vai e fala, né, que, não, eu vou te servir como conselheira, eu posso ajudar o clã Mackenzie, do mesmo jeito que eu ajudei meu pai, eu vou te ajudar também, né, que não sei o quê. E aí, gente, o Colum tá nessa postura tão arrogante, eu não sei se eu que assisti o episódio num mau dia, você comenta aqui pra mim, por favor, pra saber se vocês também estão visualizando isso que eu tô visualizando. E aí, não tá dando pra ter simpatia com o Colum, assim. E aí é até bacana porque a própria Ellen fala, né, ela fica triste ali com ele dessa situação e fala, a gente era tão próximo. Eu cuidei de você. E aí, nessa hora, eu pensei, cuidou dele? Como assim? O que aconteceu? Foi só um cuidado de irmã mais velha? Ou aconteceu com coisa específica? E mais tarde, nesse episódio, a gente descobre que sim, aconteceu algo específico que ela cuidou dele. Como toda a Escócia tá sabendo do noivado da Ellen com o Malcolm, o Murtaugh também ficou sabendo. E o Brian, o nosso querido Brian, fica sabendo disso pelo próprio Murtaugh. Murtaugh fala que quer ir embora, que não tem mais nada pra fazer ali e tal. E aí o Brian, não, como assim? Ele, não, né? A Ellen tá noiva. Como assim tá noiva, né? Ele, como é que você ia se sentir se você descobrisse que a mulher que você ama está noiva de outra pessoa? Ele, apunhalado, né, no coração. Ele, exatamente, vamos embora daqui que eu não quero isso aqui mais não. E aí, minha gente, o Brian, não, mas como assim, né? O Brian percebe que, poxa, a Ellen vai se casar.
Tudo bem que o Brian não sabia quem era a Ellen quando ele se apaixonou pela Ellen, mas ele sabia que o Murtaugh gostava de uma Ellen Mackenzie e ele não sabia quem que era essa Ellen Mackenzie. E nessa hora aqui a gente vê o Brian assim, pensando na vida, né? O que ele vai fazer? Ele gosta da mesma mulher que o amigo dele gosta. E isso é um problema, minha gente, é um problema. E o que nós temos nessa situação? O Brian fica calado e fica só pensando e não faz nada. E vai ser legal ver como é que isso tudo vai se desenrolar, como é que vai ser o pensamento do Murtaugh e como é que vai ser o pensamento do Brian. De volta ao castelo do Lovat, a gente vê a nossa querida Julie em ação. Então ela que escreve cartas pro marido dela, né? Sabe lá se algum dia ele vai ler essas cartas. O bacana é que ela narra isso e a gente escuta essas cartas. É muito bom. Eu tô muito contente, assim, com toda essa desenvoltura em relação a cartas que tá acontecendo aqui na série, principalmente aí sobre Julia e sobre Henry. Mas aí acontece que a minha senhora Porter chega lá, né? E percebe que, poxa, você não menstruou? Como assim? Sua cama tá limpa, tem mais de um mês. Tem nada que você quer me contar? E a Julia, né, assim, que não sei o quê. E a gente percebe que a senhora Porter tá suspeitando que ela esteja grávida. Tanto é que ela sugere uma erva ali pra ela retomar o fluxo sanguíneo dela. E a Julia fala que não vai tomar, que não tem alguma outra coisa acontecendo, mas ela não está grávida. E aqui a gente percebe que a Julia é astuta, né? Então a Julia percebe que o Brian já chamou a senhora Porter de mãe. Então ela pensa assim, você estava grávida aqui nesse castelo aqui, juntamente com o Sr. Lovat, você saiu bem, né? Então isso aí já deixa uma dica no ar, né, do que pode acabar acontecendo e o que aconteceu no passado. Porque a gente não tem informações sobre a avó do Jaime, a gente só sabe que o Jaime, ele é o filho de outro casamento, um filho fora do casamento do Sr. Lovat. Isso é o que a gente tem lá nos livros bonitinho que a série contou pra gente aqui até agora. E a Julia se recusa a tomar essa medicação, ainda bem, né? Porque a gente quer ver quem é que vai ser esse irmão da Claire, né? Eventualmente, quem que vai ser essa criança? De volta ao castelo de Leoc, a gente vê o Dougal conversando com uma outra moça ali, né? Paquerando e tudo mais. E eu não sei se vocês separaram lá no primeiro episódio. Parece muito que aquela moça que o Dougal fica é a Letícia. Algumas amigas acharam isso também, mas olha, eu coloquei aqui a imagem das duas, uma do lado da outra. Eu acho que não é. Perguntei todo mundo aqui de casa e aparentemente não é a mesma atriz, tá? Se você também pensou isso, deixa aqui nos comentários. E finalmente a gente vê uma interação entre a Ellen e o Dougal, porque no primeiro episódio a gente vê muito isso sobre a Ellen e o Colum. A gente vê uma amizade dos dois ali e tudo mais, e agora a gente consegue ver essa relação dos dois. E percebe que o Dougal é o irmão preferido da Ellen. Isso já estava meio que nítido, mas ela tá ali para poder expressar justamente esse descontentamento que ela tá com toda essa situação, porque ela vai ser obrigada a se casar com alguém que ela não quer. E aqui a gente já começa a ver o jogo político desse episódio acontecendo, porque o Dougal, ele já começa a perceber que, ok, alguém vai ter que ser o líder do clã. Eu quero que eu seja esse líder do clã. Então eu vou começar a fazer alianças aqui e tudo mais, e investigar e tentar recrutar, né, esses homens para o meu lado para poder concordar que eu sou a melhor pessoa para liderar o clã. E junto com isso, a gente vê que a ideia ali, toda aquela questão dos jacobitas de retornar o rei Stuart no trono, é algo que já vem acontecendo aqui, isso é importante pra série, e que o Dougal começa a prometer a Ellen para outras pessoas. Simples assim. E no meio de todo esse jogo político, a Ellen é apenas mais um peão aqui que tá servindo como quase que um sacrifício, em prol de uma jogada maior, que é justamente um dos irmãos dela conseguir estar como líder do clã. E ela percebe isso. E quando ela tinha comentado lá que ela ia aconselhar o Colum, né, ele tendo o apoio dela, eu pensei assim, mas o que ela vai fazer? Assim, porque a gente não viu muito da Ellen, a gente não sabe o que ela é capaz, e nesse episódio ela mostra pra gente. Então, além de ter essa disputa do Colum e do Dougal, dos dois irmãos, a gente vê uma terceira pessoa, um outro clã, que também é do Mackenzie, né, mas tem o outro nome lá, que é o McKinney, acho que é isso mesmo. E ele tá ali tentando justamente se impor nessa situação toda e conversar com as pessoas para poder ganhar esse apoio político para ele ser o líder dos Mackenzie. E as três irmãs Mackenzie, né, a Ellen, a Janet e a Jocasta, conversam a respeito disso, que, nossa, ele tá até conversando com as mulheres, até com as mulheres que não têm ali poder nenhum nessa situação toda. E elas conversam que isso é algo perigoso justamente porque se esse outro cara ganha como líder do clã, os Mackenzie, a família deles ali interna, não vai ter destino nenhum. Na verdade, vai ficar numa situação péssima, né? Então, precisa se fazer algo justamente para que eles consigam continuar bem como eles estão. O Brian e o Murtaugh chegam lá no castelo.
do Sr. Lovat, e eles são intimados ali a contar o que aconteceu, né? Porque não sei se vocês lembram, mas o Sr. Lovat não gosta nada dos Mackenzie e quer saber o que tá acontecendo lá. E o Brian relata tudo o que tá acontecendo e todo esse jogo que aconteceu lá no contexto de Ellen Mackenzie está noiva do Malcolm Grant. E o Sr. Lovat não gosta muito dessa história. Por quê? Porque os Grant são aliados dos Lovat. Então, como que um amigo do Simon, um amigo do Sr. Lovat, é o inimigo dele? Não pode, não. Isso aí tá errado, essa história toda, porque aí os Mackenzie vai querer fazer os Grant ficar contra os Lovat. Isso na cabeça do Simon, né? E ele fala, não, vamos fazer alguma coisa, né? Tem que manchar a reputação dessa moça. Por que as irmãs dela já estão casadas e ela não tá? Alguma coisa aí tem. E aí reitera um pequeno comentário aqui sobre as 3 irmãs. A gente já sabe que a Janet e a Jocasta estão casadas. Mas cadê os maridos dela, gente? Cadê? Não mostrou ainda. Eu tô Não sei, na minha cabeça, quando isso acontece, tipo, elas deveriam se mudar do castelo e ir pra junto do marido delas, não é? Cadê esse marido delas? Por que elas estão ali? Será que elas estão ali só pro grande encontro? Pode ser, mas estou sentindo falta de ver ali, né, o marido delas e da mesma forma a Letícia com o Colum. A gente não viu uma cena dos dois juntos ainda. E nessa história toda do Brian contar tudo isso que aconteceu lá no grande encontro, né, que tá acontecendo, e o Sr. Lovat querer impedir este casamento, o Murtagh fala assim, tô te entendendo, por que você tá tão interessado nisso, por que você quis contar tudo isso pro seu pai? Porque agora o seu pai vai querer impedir esse casamento e impedindo esse casamento, eu tenho uma chance. Vou ter uma chance com a Ellen. E o Brian fica caladinho, gente. Caladinho. Nossa, na hora que ele ficou calado aqui, tudo bem que deve ser uma situação difícil pra ele. Mas assim, eu tô esperando algum tipo de ação dele, alguma conversa, alguma explicação, porque não é possível que o Murtagh vai descobrir que o Brian gosta da Ellen, que a Ellen gosta do Brian da pior maneira possível. Não é possível que o Brian vai deixar isso acontecer. Eu estou, assim, de coração na mão, ansiosa pelos próximos episódios, para poder ver como é que isso vai se desenrolar. Porque a gente vê o Brian sendo muito passivo aqui. Muito passivo nesse episódio inteiro. Ele tá ali, sabe? E aí a gente não tá vendo muito dele, da personalidade dele, o que ele tá pensando de fato. Como a gente não sabe o que tá pensando de fato, abre espaço para julgamento. E estou julgando o Brian. Enfim. Ellen Mackenzie tem uma pequena conversa com o Ned. Aliás, o Ned vai lá conversar com a Ellen está chorando. Não sei se vocês viram a lágrima escorrer pelo rosto dela. E o Ned tá muito preocupado com o clã, justamente por isso. Porque se nem o Colum, nem o Dougal ganha a liderança do clã, o que vai ser deles? Então, e o Ned fala que ele já tentou conversar com eles, mas nada se resolveu. E é aqui que a cabecinha mirabolante da Ellen começa a pensar. E nós temos uns flashbacks bem interessantes dela com o pai dela aqui. Tanto para poder ver o tanto que o pai dela vê ela com esse ar de ela é a minha primogênita, que eu preciso proteger, a minha preferida e tudo mais. Como a gente vê o pai dela, o Jacob, sendo um Jacob mau. Sendo assim um líder de clã que realmente tem isso dentro dele, não é só aquele pai amoroso que a gente viu lá no primeiro episódio. Nos livros a gente vê ele sendo descrito justamente por toda a maldade que ele tem. E ele manda os 2 filhos dele pra fazer alguma coisa ali que eu não entendi direito. Se você entendeu direito, deixa aí nos comentários. Mas o que é importante que eu percebi que é o seguinte, eles tinham uma missão. Mas aí, algo deu errado nessa missão, que o Colum foi machucado e eles voltaram pra trás e abandonaram essa missão. O pai deles fica estressadíssimo, bravíssimo e quer, tipo assim, acabar com a raça dos 2 filhos dele, mais do Colum, porque o Colum que não teve a masculinidade suficiente pra poder ficar ali naquela situação e enfrentar de frente. E acontece que ele machuca muito essa perna dele, até porque a gente sabe que é uma condição genética o que ele tem. E aqui a gente vê a Ellen cuidando do Colum. Eu acho que é em relação a isso que ela se referiu, que ela cuidou dele quando ele precisou dela. Tenho essa impressão. E a gente vê o pai dele indo lá brigar com ele, porque ele tá de cama ainda, né? Não se recuperou, tipo, o que tá acontecendo. E o Colum conta qual foi a situação do porquê que eles abandonaram aquela missão deles. Justamente porque o Dougal queria ir lá nos McDonald's fazer não sei o quê. E ele foi atrás e aí não deu certo. E voltaram, machucou, voltou todos os 2 pra trás. E acontece que essa ação do Dougal foi para o Dougal quis, de uma certa forma, amedrontar os McDonald's, né? Sair por cima ali, mas de uma forma totalmente inadequada. E o pai deles não gosta nada dessa situação. E começa a questionar justamente a posição dos 2 irmãos quando eles estão em uma missão juntos. Porque na hora que o Colum falou, não, nós não vamos lá nos McDonald's, o Dougal simplesmente ignorou o Colum. Então o Dougal não vê o Colum como um líder que ele estava ali naquele momento, liderando aquela missão.
O Colin tenta dizer que ele não é fraco, ele levanta, quer ir atrás do pai dele, quer se explicar, e ele acaba se machucando mais ainda, machucando feio. E é onde acredito que foi a origem ali de ficar muito mais evidente toda essa deficiência física que ele tem. E esse adversário do Colin e do Dougal sobre a liderança do clã usa essa deficiência do Colin, como algo para justamente menosprezar o Colin, porque como que ele vai jogar com ele ali nos jogos do grande encontro, né? Como é que ele vai desafiar ele? E a Ellen fica observando toda essa situação e vai atrás para poder conversar com o Colin e declara esse apoio que ela tem em relação ao irmão dela. E ela começa a perceber que não adianta brigar com esses meus irmãos aqui, né? Eu vou ter que tentar conversar, vamos tentar resolver essa situação, vamos ver o que vai virar. E é muito bacana de ver como que a Ellen observa a situação e começa a obter informações e começa a plantar sementinhas pequenas ali de como que ela tá do lado deles. Porque ela tem essa conversa com o Colin nesse momento e a gente vê mais flashbacks em relação ao pai dela. A gente vê ali o pai dela sendo realmente muito mal. Nada daquela característica de pai amoroso, justamente sendo mal. Porque a gente vê ele punindo o Dougal ali sem um pingo de piedade. E aí ele vai tentar conversar com o Dougal. Aliás, o Dougal vai tentar falar, né, o que é que eu fiz de errado, né, e tudo mais. E o pai dele vai tentar explicar toda essa situação pra ele. E, na verdade, ele não explica, né? Ele só fala que se o Dougal por si só não consegue perceber isso, tipo, ele não entendeu nada. Não entendeu nada. E a Ellen observa toda essa situação. Então, ela sabe qual que é a visão que o pai dela tem dos dois filhos dele. Ela sabe que nenhum dos dois tem o que precisa da essência do pai dela para poder liderar um clã. Tanto é que o pai dela já falou isso para ela. Ela tem muito mais dele do que os dois irmãos juntos. E aí ela vai conversar com o Dougal justamente trazendo à tona essa lembrança que ela teve, toda essa situação, para poder tentar mostrar pro Dougal que Dougal, você tem a sua importância, mas o Colin tem a dele, do mesmo jeito que ela fez com o Colin, plantando essa sementinha para poder ver se os irmãos dela conseguem abrir os olhos para a situação que eles estão vivendo e para o que eles têm a oferecer para o clã. E aí ela vai conversar com o Ned, dá uma sugestão. Uma sugestão assim, né? Ela fala, entrega um papelzinho pra ele e fala, isso aqui é possível? E aí a gente fica morrendo de curiosidade de saber o que tá escrito nesse papel. E o Ned dá uma olhada, né, assim, fala, o que o Ned não fez acontecer nessa vida, né? Nessa vida de Outlander? Nada, né? Tudo ele faz dar certo. Então ele foi averiguar a legalidade do que ela estava sugerindo para os irmãos dela fazer. Chegado o momento das pessoas fazerem os juramentos a quem elas acreditam ser o líder do clã, a gente vê a Ellen conversando com o Malcolm. E nesse momento aqui, ela se mostra feliz, contente com o noivado deles, assim, conversando com ele ali de uma forma assim, de coração aberto, que eu me perguntei se isso é verdade. Me pergunto ainda, ou se ela só está jogando para poder conseguir fazer os irmãos dela conseguirem serem os líderes do clã. Porque ela tá ali, mas a gente sabe que ela não quer estar ali daquela forma. A gente sabe que ela não se casa com o Malcolm, isso não é novidade pra ninguém. Mas ela tá ali jogando. Eu acho que ela tá jogando, eu não acho que isso é sincero, eu acho que isso é alguma artimanha da cabeça dela. E aí vem essa cena justamente da declaração de lealdade das pessoas. E elas tá todo mundo ali no grande salão, aguardando os irmãos dela chegar. E no momento que o Colin e o Dougal chegam, foi muito bonito de ver ali justamente a gaita de fole tocando, eles entrando juntos, o Colin começando a liderança ali para poder fazer um discurso, para se colocar ali à disposição como líder do clã Mackenzie, e ele fala que sozinho ele não consegue fazer nada, justamente pela incapacidade que o corpo dele tem, porque ele não consegue ser um guerreiro, ele não é um guerreiro, mais que o irmão dele é. E aí é onde ele propõe toda essa situação que ele vai ser o líder do clã nos momentos de paz, porque ele tem a diplomacia, ele tem tudo aquilo que um líder precisa, mas no momento de guerra, no momento que precisa da força de um guerreiro, o irmão dele vai assumir, sendo o chefe de guerra do clã. E nesse momento dá até um medinho do Dougal fazer alguma coisa, né? Mas ainda bem que o Dougal se levanta, se põe ali do lado do irmão dele e declara a lealdade dele ao Colin. E aí, a gente vê até o brilho, né, do cara lá que tá concorrendo com ele, sumindo ali, ele foge, sei lá pra onde ele vai. Na hora que eu vi ele saindo, ainda pensei, ia lá, ó, foi embora. Mas acontece que ele foi embora pra reunir os homens dele, porque ele chega lá com os homens dele e depois fala assim, qual que é a legalidade disso aí tudo? Não pode ter duas pessoas pra poder ser líder, é um só e eu posso assumir esses dois papéis. E o Ned tava ali só esperando alguém falar alguma coisa para ele poder falar da legalidade dessa situação, que isso já aconteceu antes e que se naquele momento do juramento todo mundo decidir que aquilo é o que é melhor pro clã, é assim que vai ser feito.
E aí você fala, Nathani, por que isso tudo te deixou desconcertada? Você não falou que você estava desconcertada, que você não estava dando conta de gravar o vídeo e tudo mais, e você relatou tudo que aconteceu ali, todo esse jogo político é muito bacana? Sim, é muito bacana, mas a gente não sabe o que o Colin tá pensando, a gente não sabe o que o Dougal tá pensando, a gente não sabe direito o que a Ellen tá pensando, como que ela simplesmente deixou isso de lado, a questão do Brian, por que ela tá ali fingindo ser a noiva realmente do Colin, a noiva do Colin não, a noiva do Malcolm. E a gente vê que foi ela que sugeriu tudo isso pro Ned, o Ned conversou com os irmãos de novo, e eles conseguiram chegar a esse momento aí de que, nós dois vamos ser chefes do clã. Mas cadê o romance? Como que o Brian ficou passivo esse episódio inteiro? Como que a Ellen não falou nada do Brian? Assim, ela sonhou com ele ali no início, mas aí depois não teve mais nada. Mas nenhuma informação. Eu me senti órfã dessas informações e achei extremamente político, sem saber o que estava passando na cabeça de todo mundo. Então eu fiquei um pouco desconcertada, porque até é doído ver tudo isso e ver como que a Ellen que orquestrou tudo isso, a Ellen que pensou em tudo, e ainda assim ela vai se casar com o Malcolm? E aí ela tá jogando esse jogo? Não sei, precisamos ver a cena dos próximos capítulos. E até mesmo que estava concorrendo ali com eles, que questionou a legalidade desse arranjo, né, dos dois serem líderes do clã, ele jura lealdade ao Colin e ao Dougal também, e o Colin sabiamente fala que ele vai ser conselheiro deles. Então, você vê o tanto que o Colin é diplomático, mas que eu fiquei com medo dele pegar essa faca aí e ir pra cima dos meninos, eu fiquei, viu? Finalizado toda essa questão do juramento pra ver quem é que vai ser o próximo líder do clã, a gente vê finalmente uma cena do Henry, porque, gente, eu não me canso do Henry. Pronto, falei, ele tá sendo um dos meus personagens preferidos nessa história toda. E a gente vê ele justamente conversando com o Ned, ali em um bordel, Sr. Bug, totalmente assim, alheio à situação, não quer ficar ali, fala que vai esperar ele lá de fora. E o Ned vai conversar com o Henry justamente sobre a questão dele ajudar o Henry a encontrar a mulher que ele tanto procura, né? Esse gosto peculiar que ele falou que ele tinha no episódio passado. E ele vai apresentar justamente a dona do bordel ali, porque se tem uma mulher perdida na Escócia, essa mulher, a dona do bordel, vai saber sobre ela, vai saber do paradeiro dela. E o Henry então descreve a Julia de uma forma assim, extremamente romântica. E foram os melhores minutos pra mim. Assim, ver justamente esse amor dos dois e ele falando ali que você vê a dor dele não tá junto com a esposa dele, ele tá procurando ela e tudo mais. E ela fala que isso vai demorar um pouco de tempo, que vai custar um dinheirinho, mas que ela vai encontrar ela. E ele fala, vai atrás e eu vou pagar o que for e vou esperar o tempo que for. E ele vai e sai e o Ned fica lá, né, aproveitando do bordel. E aí a gente caminha pro final do episódio, em que a gente tem justamente a Julia narrando uma das cartas delas para o marido dela. Ela queima todas as cartas que ela escreve. Ela fala que cada dia tá mais difícil justamente porque tá aparecendo a barriga dela e tudo mais, tá para aparecer. E ela tá trabalhando muito, não é pouco que essa mulher tá trabalhando. Gente, fico assim chocada. E aí ela fala justamente assim que ela pensou em fugir. Ela tentou fugir e não vai fugir para onde? Ela vai sair de uma situação ruim e vai para uma outra que talvez seja muito pior. Ali pelo menos ela tem um abrigo, ali pelo menos ela tem onde comer. Ela ainda quer fugir, ela precisa sobreviver e ela tá numa situação que ela é vigiada o tempo inteiro. Isso me lembrou muito de quando a Claire tava lá no Castelo Lyok, lá na primeira temporada, que os capangas do Dougal ficavam vigiando ela o tempo inteiro. E ela vê justamente o Simon com esses olhares pra ela. No comentário do episódio passado, eu até falei, nossa, tô até com medo de ver alguma cena do Simon assediando a Julia. Só porque foi muito mais doído essa cena que mostrou aqui pra gente do que pensar nessa possibilidade do Simon assediar a Julia. Porque a gente vê a Julia num momento de tanto sofrimento, de tanto desespero, de eu preciso sobreviver, como que eu faço? Essa barriga vai crescer. E ela escreve na carta pedindo perdão ao Harry pelo que ela vai fazer em seguida. E aí ela vai só com a roupa de dormir, caminha pelo castelo. Nesse momento que ela estava caminhando ali com toda a segurança do mundo, a gente vê ela caminhando a passos firmes, ela não tá com medo, ela tá decidida e tipo assim, sabe que aquilo ali é o único meio dela sobreviver. Eu fiquei pensando, nossa, ela vai bater na porta do Simon, nossa, o que... Não é possível. Eu ainda pensei assim, gente, se ela fosse pro quarto do Brian... Será que ia ser menos pior? Será que eu ia me sentir menos pior? E na hora que ela bate na porta, que ela entra, que a gente vê o Simon lá, e que foi uma situação assim, que ela se ofereceu pra ele, que não foi o Simon assediando dela de uma forma assim,
que ela não queria, óbvio que ela não queria estar ali, mas ela tomou a decisão de estar ali. Foi pesado, eu achei pesado, assim, de acompanhar, porque não é algo que a gente quer ver, não é algo que a gente quer que aconteça, mas aconteceu, e o episódio acaba, e a gente fica nesse mundo sem chão, porque o Simon é um senhor totalmente, assim, asqueroso, pra não falar mais do que isso, porque, nossa, ele abre a boca lá e eu já fico assim, ai, gente, o ruim de estar mais pro passado é ter que ver o vô do Jamie. Não vou com a cara dele, não vou, e eu espero que vocês também não vão com a cara dele. E é isso, fiquei desconcertada por essas razões e por sentir falta justamente do desenvolvimento do romance. A gente viu poucas cenas do Henry, a gente viu muita cena de política, de toda essa situação do clã. Pelo menos essa situação do clã se resolveu, a gente já sabe que agora o Colin é o líder dos Mackenzie, o Dougal é o chefe de guerra, os dois estão juntos nessa. E que o próximo passo é justamente fazer o casamento da Ellen acontecer com o Malcolm, né? Porque eles têm uma aliança ali com ele. Mas faltou toda essa questão, tipo, será que como é que a Ellen não vai ter nenhuma troca de cartas, né? Alguma coisa? Vai ter corrida essa questão toda. Então faltou esse romance, foi uma bomba muito grande no final ali com a Julia. E o Brian foi muito passivo nessa história toda. Então, assim, fiquei desconcertada. Me conta aqui nos comentários como é que vocês se sentiram. Eu estou muito ansiosa pro próximo. Espero poder tirar esse sentimento, assim, de estranheza que eu fiquei com esse episódio pra voltar a justamente sorrir e ficar empolgadinha, sabe? O bom de ver o Outlander e essa série derivada Blood of My Blood é ficar animadinha com toda essa história de amor dos personagens e ver todo o rolê de viagem no tempo. É isso, muito obrigada por estar aqui comigo. Curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima análise.